Depois você vai lá no YouTube, você vai poder ver normalmente. Fala comigo assim: a fé antes do milagre. Vamos ler um texto comigo aqui. 1 Reis capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 8 até o 16. Diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, presta atenção, sempre quando Deus fala alguma coisa, sempre quando Deus vai liberar uma coisa, primeiro Ele vai colocar um desafio de fé diante de você. Presta atenção, o que Deus falou? Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água, para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me aqui também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e o meu filho comê-los e morreremos. Você tem aqui a história de uma mulher que não estava planejando um futuro, ela estava planejando morte. Presta atenção. E aí, o verso 13 diz que Elias disse: não temas, vai e faze-te o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A Bíblia diz então que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, e segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Presta atenção no que eu quero dizer para você aqui. Existem muitos momentos na vida que você olha e parece que tudo acabou, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para a minha vida, eu não sei mais o que fazer. Você faz as contas, parece que a conta não fecha, a força acaba, a esperança diminui. E é exatamente isso que estava vivendo essa mulher, uma viúva, tinha acabado de perder o marido, estava cheio de dívidas, cheio de problemas, nem comida ela tinha em casa. Essa mulher não estava planejando um futuro, ela estava planejando e preparando para morrer. Ela não tinha mais expectativa nenhuma de vida. Ela disse assim: olha, eu tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, então eu vou pegar esse pouquinho que eu tenho aqui e vou preparar a última refeição para mim, para o meu filho, e depois a gente vai morrer. A gente não tem o que fazer mais. Agora observe isso. Ela não tinha um projeto, ela não tinha na sua cabeça um projeto de vida, mas ela tinha na sua cabeça, nos seus pensamentos, um funeral preparado, uma sentença de morte. Quantas pessoas nessa noite estão assim? Você, nos seus pensamentos, você não tem uma perspectiva de vitória, mas os seus pensamentos são pensamentos de morte, pensamentos que acabou, não vai dar mais certo, já era, eu não tenho o que fazer, eu vou viver assim o resto da vida, sabe, eu não sei o que vai acontecer. Mas você sabe, foi exatamente nesse cenário de escassez que Deus decidiu manifestar a sua provisão. Olha para cá, Deus não trabalha apenas quando há abundância. Talvez você está vendo uma pessoa cheia de dinheiro, próspera, feliz, e você fala: parece que Deus não está fazendo nada para mim, parece que Deus se esqueceu de mim. Olha a vida daquela pessoa e olha a minha vida. Mas deixa eu te dizer,
Muitas vezes, Deus começa a sua obra juntamente quando os recursos acabam, justamente quando você não tem nada. Quando você olha para os seus recursos, quando você olha para a sua vida e parece que o que está contra você é maior do que aquilo que você pode fazer. Se você chegou hoje nessa conclusão de que a minha capacidade humana de resolver esse problema não existe mais, se você chegou na conclusão de que hoje tudo que eu podia fazer eu já fiz e não há mais nada que eu possa fazer, então saiba que hoje Deus está começando uma obra e um grande milagre na sua vida. Sabe por quê? O milagre de Deus, ele só começa onde a capacidade humana termina. Porque enquanto você pode fazer, você continua fazendo. Mas no caso dessa mulher, não tinha mais nada que ela podia fazer. Então o milagre de Deus, ele começou onde a capacidade humana daquela mulher acabou. E Deus quer fazer uma obra na sua casa e na sua vida nessa noite. Deus começou algo grande, talvez você não entende, mas Deus começou algo grande na sua casa nessa noite. Amém? Então eu quero mostrar para você alguns princípios da palavra de Deus, para que você aprenda a viver dias de milagre. O primeiro deles é que a fé prática, a fé começa quando a obediência vence a lógica. A fé começa quando a obediência vence a lógica. Deus já mandou você fazer algo e que talvez você nem conseguiu fazer porque na sua cabeça não tinha lógica. Pensa comigo. Deus já mandou você fazer algo que você não fez porque você olhou para você, para a sua capacidade e falou: não tem lógica eu fazer isso aqui. Eu não me vejo preparado para fazer isso aqui. Eu não vejo lógica para fazer isso aqui. Pois Deus mandou um profeta naquela mulher fazer uma proposta absurda. Aos olhos humanos é algo absurdo. Porque olha, como é que uma mulher que vira para um pastor, para um profeta e fala assim: olha, eu sei que você veio aqui em casa, mas eu preciso da sua ajuda, que eu não tenho nada na minha casa. O que eu tenho é só esse tiquinho aqui, ó. E eu vou comer e meu filho, a gente vai morrer. Mas aí, ao invés do pastor chegar com uma cesta básica, aquele profeta chegar com um dinheiro e uma ajuda, ele falou assim: olha, você tem só esse tiquinho aí? Beleza, você vai fazer para mim primeiro. Se fosse você sendo desafiado hoje, se fosse Deus colocando a sua fé à prova hoje, como que você responderia? Se Deus falasse para você assim: olha, o que você tem na sua casa? Aí você começa: eu tenho aquela roupa, eu tenho aquele relógio, eu tenho a minha TV, eu tenho isso, eu tenho aquilo, parará, parará. Aí Deus pergunta: o que é mais importante para você hoje? O mais importante que eu tenho hoje, talvez seja meu carro, que eu uso ele para trabalhar, para me locomover. Deus é mesmo? Pega e dá para mim. O que você tem de mais importante na sua casa hoje? O que eu tenho de mais importante hoje é um pagamento que eu recebi ali. Então você vai pegar e dar tudo para mim. O que você tem de mais importante na sua casa hoje? O que eu tenho de mais importante na minha casa hoje? É esse telefone que eu acabei de comprar. Então você vai pegar e vai oferecer ele para mim. Irmãos, acredita, Deus faz isso. Deus faz isso. E muita gente mundana e carnal olha e fala assim: nossa, aquela igreja rouba, aquele pastor é ladrão, ele está pedindo relógio, está pedindo. Irmão, não fale contra a obra de Deus, não fale algo que você não sabe. Quantas pessoas poderiam estar olhando para aquele profeta e falar: olha que profeta ladrão, olha que homem ganancioso. Ele chega para aquela mulher, ao invés de abençoar ela, ele pede tudo que ela tem. E é aí que o diabo começa a agir na mente de muita gente. É nesse momento em que Deus pede algo para você. E agora eu não estou falando nem sobre dinheiro, é sobre a sua vida, é sobre o seu coração diante de Deus. E é aí que o diabo tem vencido muita gente. O diabo não precisa ir lá na sua casa atrapalhar você. Basta na hora da pregação aqui mesmo ele soprar na sua cabeça: olha, não faça isso, não se entregue,
Não ore, não venha para a igreja, não reconcilie com Jesus, continua do mesmo jeito nessa vida que você está, não escuta aquele pastor está doido. E eu posso dizer, o diabo não vai usar pessoas que você não conhece para tentar persuadir você contra a palavra de Deus, não. Ele vai usar gente que você conhece, gente do seu convívio, gente que sai com você, gente que está perto de você, mas muitas vezes essas pessoas já se perderam, quer fazer você se perder também. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com os conselhos que você ouve. Imagine só, se fosse você, imagine eu, chego agora, é só um exemplo, tá? A irmã Rosa, a obreira Rosa, vamos supor que ela está passando por muita dificuldade, ela me chama na casa dela para orar e vocês vão comigo, a igreja inteira vai lá comigo. Aí eu pergunto para ela, irmã, como é que está a sua casa? Ou a irmã, a obreira Rosa fala para mim, pastor, eu aqui na minha casa, aqui, ó, vem cá olhar para você ver. Ah, minha despensa, eu só tenho um saco de 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, e eu tenho aqui esse dinheiro na mão. E depois que aquele arroz acabar, aquele feijão acabar e esse dinheiro acabar, eu não tenho mais nada. Aí as irmãs que estão comigo, os irmãos, não, pastor, vamos levantar uma cesta para a irmã, vamos ajudar a irmã Rosa. Mas eu falo assim, não, você vai pegar esse arroz, você vai pegar esse único feijão que você tem, você vai pegar esse único dinheiro que você tem e vou ofertar tudo para a igreja. Seja sincero agora comigo, olha para mim, o que você pensaria de mim? Você percebe o que o diabo põe na cabeça das pessoas aí fora? O pastor é ladrão, não, ali o profeta Elias, ele estava ensinando aquela mulher como extrair milagre, e todo milagre começa com uma entrega. Ah, Deus, eu te dou meu coração. Mas Deus não quer só o seu coração, Deus, Ele quer tudo seu, Ele quer você por inteiro. Ah, que o Senhor cresça e que eu diminua. Mas será que você está pronto para deixar Deus diminuir você de verdade? Você está pronto de verdade para se entregar a ponto de deixar Deus diminuir você, até que você não exista mais, até que as suas vontades não existam mais? Você está preparado para isso? Porque isso é evangelho. Evangelho é entrega, filho. Deus estava ensinando um princípio poderoso para aquela mulher, que a fé verdadeira não é apenas acreditar, é obedecer. É falar, Senhor, é isso que o Senhor quer, toma, está aqui. É a minha vida que o Senhor quer, está aqui. É mais oração que o Senhor quer de mim, está aqui. É o meu coração, toma o meu coração. Muita gente diz que tem fé, mas continua parada. Querido, a fé não é lógica. A Bíblia diz que Abraão, Deus virou para ele e disse, Abraão, sai e vai agora para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia nem para onde ir, ele só obedeceu a Deus. Pedro, Jesus falou, Pedro, sai daí e anda sobre as águas agora. Pedro não queria saber nem como que ele ia fazer, ele saiu, botou o pé e andou. Apesar que depois, ele olhou para a tempestade e afundou. Talvez você fale, Pedro foi um covarde ainda, afundou, não acreditou. Me fala alguém na Bíblia, a não ser Pedro e Jesus, que andou sobre as águas. O cara experimentou um milagre, porque ele ousou, ele foi ousado em acreditar no sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você aqui. Você está olhando muito natural para a sua vida. Você está olhando para os seus problemas de uma forma muito natural, por isso que você está desanimado, abatido, preocupado, está achando que não vai acontecer, está achando que não vai virar mais nada, que nada vai acontecer mais na sua vida, porque você está olhando com um olhar natural. Mas quando Deus diz para Pedro, Pedro, sai desse barco, mete o pé na água e anda. Pedro estava diante de uma grande tempestade, o céu estava escuro, todo mundo com medo, mas Pedro falou, pela palavra do Senhor eu vou. Ele acreditou no sobrenatural. Levanta a sua mão. É tempo de você começar a experimentar o sobrenatural dentro da sua casa, no seu ministério, na sua vida espiritual, nas suas finanças. Eu não sei qual a área da sua vida que você está olhando para ela e está desacreditado, mas Deus está mandando dizer para você, se prepara, porque o sobrenatural vai começar a acontecer.
Deus está preparando você para algo grande. É porque você ainda não entendeu. Olha para cá, você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Você não entendeu que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas é tudo através do sobrenatural. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro andou pelas águas. A viúva fez primeiro para o profeta. Todas essas pessoas fizeram algo antes de ver o resultado. O problema é que você quer primeiro ver o resultado, depois eu faço. Primeiro eu quero ver o resultado, depois eu me entrego. Primeiro eu quero ver o resultado, depois eu oro. Primeiro eu quero ver, Deus está dizendo não. Primeiro é a sua obediência pela fé, e depois você vai ver o resultado. É assim as coisas de Deus. Quantas vezes Deus já falou com você: ei, me sirva verdadeiramente. Ei, entrega toda a sua vida para mim, me sirva. Tem um ministério. Mas você permanece vindo culto após culto sem tomar uma decisão diante de Deus. E decisão não é nem estar aqui não. Muita gente está aqui, muita gente está nas igrejas, mas é uma decisão de falar: Senhor, eu quero ser crente de verdade. Eu não quero ser esse crente mais meia boca de bom, eu quero ser de verdade. E crente de verdade, a primeira coisa que ele tem por Deus é sede de Deus, é fome de Deus, é fome pelo Espírito Santo. E está faltando isso hoje, eu vejo isso, está faltando fome de Deus na sua vida. Deixa eu falar para você um negócio. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida. Esquece, não é a oração da igreja. Sabe o que muda a vida de uma pessoa? Quando o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa. E quando essa pessoa dá lugar, então o Espírito Santo começa a reinar ali. E onde há um rei governando, todas as coisas começam a se sujeitar àquele rei. Mas quem é o rei da sua vida? É você ainda? Porque Jesus, através do Espírito Santo, Ele está no seu coração, Ele está na sua vida. Então somente a presença do Espírito Santo é capaz de mudar a sua vida. Só Ele. Mas tem uma coisa: você tem que ter sede de Deus. Você tem que ter sede do Senhor. Segundo lugar, toda grande conquista exige sacrifício. Aquela viúva, presta bastante atenção nisso aqui. Aquela viúva, ela não deu o que sobrava, mas ela entregou o que faltava. Você prestou atenção nisso? Repete comigo, diga assim: a viúva não deu aquilo que sobrava, ela entregou aquilo que faltava. Muitas vezes a gente quer ver milagre de Deus, mas a gente só entrega o que sobra. Ah, se sobrar um tempo, eu vou orar. Se sobrar um tempo, eu vou ouvir a palavra. Se sobrar, e aí a gente vai entregando sobras para Deus. A viúva não entregou o que estava sobrando, ela entregou o que estava faltando. Ela sacrificou diante de Deus. E eu acho que é isso que está faltando na vida da igreja. Agora responda para mim hoje: o que tem mais faltado na sua vida hoje? Responda para você mesmo. Cada um aqui é uma coisa. O que é que mais falta na sua vida hoje? E quando Deus pede aquilo que mais falta para você, qual é a sua resposta? Querido, Deus quer tirar você da dependência daquilo que te falta. Deus quer tirar você da dependência disso. Hoje, pela manhã, eu conversei com algumas pessoas, e todas essas pessoas, todas, com o mesmo nível de problema financeiro. E por coincidência elas não estão aqui, tinham que estar aqui para ouvir isso hoje. Não estão aqui. Por quê? Deixa eu falar para você uma coisa, muito sincera. Existem dois princípios de governo: céu e inferno, Deus e o diabo. Se um não governa a sua vida, o outro vai governar. Presta atenção, não tem meio termo, não existe neutralidade no mundo espiritual.
Então você vai sempre ser governado por aquilo que você tem mais dado valor, aquilo que você tem mais dado atenção. Por isso que antes do milagre acontecer dentro da sua casa, antes do milagre acontecer na vida do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, do seu casamento, antes do milagre acontecer em qualquer área da sua vida, primeiro, ele tem que acontecer no seu coração. O milagre vai começar no seu coração. Amém? Um coração incrédulo, querido, que não confia em Deus, ele não pode receber coisa alguma do Senhor. Esse é o segredo. O segredo é o sacrifício diante de Deus. Abraão entregou Isaac, Ana entregou seu filho Samuel, Jacó lutou a noite inteira, Jesus entregou sua própria vida. E aí a gente vem para a igreja e a gente quer entregar metades para Deus. O reino de Deus nunca foi constituído por pessoas acomodadas, mas foi constituído por pessoas que decidiram colocar Deus acima de tudo. Eu pergunto para você, o milagre daquela viúva, ele veio antes ou depois da entrega? O milagre da viúva veio antes dela entregar ou veio depois que ela entregou? Lembra? Depois que ela entregou, a Bíblia diz que tudo se multiplica. Deus só quer uma coisa de você nessa noite, uma coisa: o seu coração, a sua vida. Talvez você fale assim: pastor, eu já entreguei toda a minha vida. Será? Então por que Deus está falando isso aqui nessa noite? Para você que está aqui. Por que não estão outras pessoas aqui, mas está você, e Deus está falando essa palavra para você? É porque você precisa ouvir isso. Talvez você é aquela pessoa que se entregou por metade, entregou algumas coisas. O que é que Deus está pedindo que você entrega hoje? O que é que você precisa entregar para Deus hoje? O que é que você precisa abrir mão e falar: Senhor, eu abro mão disso? Seu orgulho? Sua resistência em obedecer a Deus e querer fazer do seu jeito? Deus está falando: olha, eu te chamei, eu te escolhi, e você: não, Deus, ainda não é tempo. Seu pecado escondido, sua zona de conforto. Muitos querem a bênção, querido, mas não querem passar pelo altar do sacrifício. Pastor, o que é o altar do sacrifício? Na nova aliança, o altar do sacrifício é a cruz. A nossa vida tem que passar pelo altar. A nossa vida tem que passar pela cruz. Quando a nossa vida passa pela cruz, então acontece um esvaziar do nosso eu e só sobra Cristo. Então acontece um esvaziar da nossa vontade e só sobra a vontade de Deus. Amém? Eu quero ir para o terceiro ponto com você, para a gente finalizar isso aqui. Existe uma guerra espiritual pelo seu futuro. Presta atenção nisso aqui. Aquela seca que aquela viúva estava vivendo naquele lugar, que ela não tinha nada, não era apenas uma seca climática. Não era só porque aquele lugar não chovia e estava todo mundo na seca, estava todo mundo pobre. Havia uma batalha espiritual acontecendo. Sabe por quê? Israel havia abandonado Deus. Aquele povo tinha virado as costas para Deus. Então Elias, ele foi levantado para confrontar esse sistema de idolatria. O povo estava idolatrando outras coisas, com olhos de outras coisas, mas estavam se esquecendo do Senhor. Então veio a seca, veio os momentos ruins. Talvez essa seja a sua fala hoje. Ah, pastor, mas está todo mundo passando por dificuldade financeira, as coisas estão difíceis para todo mundo. É isso que o diabo quer que você pense. Ele quer que você pense que o que está acontecendo no mundo hoje é só apenas uma questão econômica, mas não é. Está acontecendo uma batalha espiritual pela sua vida. O diabo, ele quer manter a sua atenção nele. Ele quer manter você na miséria. O diabo quer manter você cativo. O diabo quer manter você doente. O diabo quer manter você na escassez. E ele quer que você pense: não, isso é normal, o mundo inteiro está passando
passando por isso, mas você é filho e filha de Deus. Escassez não pode fazer parte da sua vida, miséria não pode fazer parte da sua vida, doença não pode fazer parte da sua vida. Não olhe para as coisas ruins que acontecem com você e normalize isso como se fosse a vontade de Deus, porque não é. Não é a vontade de Deus que coisas ruins aconteçam com você. O inimigo hoje, querido, através dessas coisas que acontecem, ele trabalha para gerar medo, ele trabalha para gerar desânimo, ele trabalha para gerar incredulidade no seu coração, para que você entre aqui, ouça a palavra e não acredite: ah não, isso é para qualquer pessoa menos para mim. Frieza espiritual. Mas a palavra do Senhor diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. A sua vitória não está na sua força. Sua vitória está em Cristo. Sabe por que aquela viúva venceu? Porque ela ouviu a voz certa. Ela ouviu a voz da palavra que foi liberada para ela. E quantas pessoas estão ouvindo vozes erradas? Cuidado. Quem fala na sua vida. O problema é que a gente normalizou que qualquer pessoa fala na minha vida, qualquer pessoa faz eu decidir por um caminho, qualquer pessoa é capaz de me levar daqui e dali só porque ela falou, e a opinião dela, e eu fui atrás. Cuidado nesse tempo com quem fala na sua vida. Cuidado nesse tempo com quem você ouve, com quem você dá atenção e com quem guia você. Porque muitas pessoas têm aparência de espiritualidade, mas não seguem o Senhor. E a Bíblia diz que quem não segue o Senhor está nas trevas. Ah, mas está dentro da igreja, está nas trevas. Lembra? 2 princípios de governo: Deus e o diabo. Se você não está seguindo o Senhor, você está seguindo outra coisa. Você está seguindo outra coisa. Não se engane, porque uma pessoa está na igreja, canta, ora e faz e acontece. Olha as atitudes daquela pessoa quando ela é repreendida por Deus. Olha as atitudes daquela pessoa, se é uma pessoa humilde, se é uma pessoa que realmente vive uma vida diante de Deus. Você tem que olhar tudo. O problema é que qualquer um com a Bíblia na mão hoje fala em nome do Senhor na nossa vida. Cuidado, porque muitas pessoas não estão diante de Deus, elas estão cegas. E sabe o que Jesus diz? É impossível um cego guiar um cego. Aquele milagre da farinha e do azeite, querido, não foi apenas um milagre financeiro, foi uma transformação completa. Sabe por quê? Aquela família ia morrer e Deus preservou a família e trouxe esperança. Eu quero declarar na sua vida que não importa o que está acontecendo, a sua família só está viva, só tem gente de pé porque Deus tem preservado a sua família das coisas ruins que têm acontecido aí fora. Sua família tem sido preservada. Amém. Mas tudo isso por quê? Porque aquela mulher decidiu sacrificar diante de Deus. Eu quero encerrar com você com uma ilustração. Imagina um agricultor que possui um saco cheio de semente. Cheio de semente. E se esse agricultor guardar tudo e não semear nada, com medo de faltar, ele vai continuar com um saco cheio de semente, vai ou não vai? Mas ele vai colher o que depois? Exatamente. Por isso que tem muita gente que já tem um tempo que não colhe nada diante de Deus, porque não planta. E eu não estou falando de dinheiro. Eu sei que a sua mente já foi para lá, é dinheiro. Não é dinheiro. Deixa eu te falar aqui, quanto tempo de oração que você tem plantado no mundo espiritual? Ah, pastor, não sobra tempo. A viúva também não tinha nada, não estava sobrando nada, ela deu, mesmo assim ela deu o que faltava. Quanto tempo você não semeia oração com lágrimas de sinceridade diante de Deus? E não é aquela oração assim, que você chora pelo seu problema, não, que isso a gente faz todo dia diante de Deus. É aquela oração verdadeira de entrega, onde você começa a orar e você começa a entender o quão miserável você é diante de Deus, e que você começa a entender o tanto de coisa que Deus faz por você, mesmo você sendo essa pessoa cheia de erros. E aí o seu coração é invadido por uma presença que
que coloca você prostrado diante de Deus e você não tem nem mais argumentos para falar e você só chora. Porque você fala: Senhor, miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Deus está dizendo para mim aqui: é tempo da igreja voltar a chorar diante do Senhor. Para de chegar diante de Deus só para resmungar de problemas, só para entregar problemas. A gente tem que entregar, mas tem quanto tempo que você não semeia essas orações, suas lágrimas diante de Deus, sem pedir nada, absolutamente nada, só falando assim: Senhor, eu estou aqui nessa noite para reconhecer o quão miserável eu sou diante do Senhor, e que se eu for para o inferno hoje, eu ainda estou no lucro. Mesmo se eu for para lá, eu ainda estou no lucro, porque eu não mereço nada do Senhor. E se o Senhor me mandar para o inferno, o Senhor ainda vai continuar sendo um Deus justo. Mesmo que você sabe que você é salvo, você não vai para lá mais. Mas se ainda hoje Deus virar para você e falar: ó, eu estou te mandando para o inferno, você vai falar: glória a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, porque tu és Deus. Mas não, a gente canta que Ele cresça e que eu diminua, mas a minha oração é: Senhor, que eu cresça e a tua vontade diminua, porque a minha vontade que tem que ser feita é do meu jeito. Mas Deus está falando nessa noite com alguém: basta! Não é do seu jeito, não vai ser do seu jeito, vai acontecer quando você se dobrar diante de mim, diz o Senhor. Você tem que se dobrar diante do Senhor, filho. Você tem que se entregar diante do Senhor. Você tem que voltar a chorar diante do Senhor. A igreja precisa voltar a ter alegria no coração, sabe? Aquela alegria de falar: Senhor, eu estou na tua casa, eu cheguei mais cedo hoje só para orar. Eu podia estar lá em casa assistindo minha televisão, eu podia chegar na hora do culto começar, mas eu cheguei 20 minutos mais cedo porque eu quero orar. Eu quero gastar esse tempo com o Senhor. Talvez você fale: eu não tenho tempo no meio da semana, mas domingo todo mundo tem tempo. Será que a gente chega mais cedo para orar? Não. Eu me lembro, irmão, que quando eu abri a igreja, há anos atrás, tinha gente que chegava primeiro do que eu. Chegava para abrir a igreja, tinha gente lá fora, eu ficava numa vergonha, eu falava: meu Deus, essas pessoas já estão aqui fora, meu Deus do céu. E olha que eu chegava cedo. Aí eu pensava assim: o que essas pessoas estão tudo aqui antes de mim? Aí eu lembro que eu entrava assim, era aqui em cima, era nas ruas de trás. Aí a gente entrava, como que é? A gente entrava assim, ó, vamos supor, aqui, ali é a porta da igreja, eu entro assim, lá na frente tinha uma cortina assim que separava. Lá na hora do culto funcionava a salinha das crianças, mas antes do culto começar funcionava o meu escritório e eu ficava lá. Aí aquele tanto de gente na igreja, eu não escutava nada. Eu falei: mas o que esse povo está fazendo? Aí eu abria assim a cortina, olhava, tinha uma irmãzinha com uma foto, sei lá se era do filho, do marido, de alguém, ou dela, não sei, mas uma foto. E aquela mulher só segurava aquela foto e chorava. Aí de repente eu vi um pai de família com o rosto no chão, chorando pela casa dele. E de repente eu vi alguém entrando e chorando pela transformação dos filhos. E de repente eu vi alguém chorando e falando: Senhor, eu preciso de mais unção. Mas hoje a gente não vê isso mais. As pessoas passam o dia inteiro distraindo, assistindo televisão. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, faça, se distraia, veja sua televisão, vá passear, vá se divertir. Deus não é contra isso. Mas aí vem para a casa de Deus um bando de gente seco, e nem para orar antes do culto e falar: Senhor, eu estou aqui derramando diante do Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, então me diminua, que a tua presença possa permanecer no meu coração, sabe? Porque quando você faz isso, acredita em mim, a sua sensibilidade espiritual é maior. Por isso que tem gente que chega aqui, ouve a palavra e sai e fala: cara, não sei o que, aquela palavra parece que não foi para mim, não mexeu comigo, não entendi nada. É claro que não, o seu coração está cheio de outras coisas, não sobra mais espaço para o Senhor aí dentro. Eu quero desafiar você a voltar a colocar a tua cara no pó. Sabe o que é a cara no pó? Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha família. Eu não vou parar de orar e de chorar enquanto o milagre não acontecer. Eu duvido que o Espírito Santo não vai fazer alguma coisa. Eu duvido. Agora, quer continuar entrando aqui culto após culto,
e viver a mesma porcaria de vida, continua do jeito que você está. Deus me levantou nessa noite aqui como um profeta na sua vida. Assim como Deus enviou Elias como um profeta para aquela mulher e falou: olha, tem algo aí que você tem que dar que você ainda não está dando. Deus me levantou nessa noite como um profeta na sua vida para te falar: olha, está faltando você entregar algo aí. Dízimo você já entrega, oferta você já entrega, você já vem aqui e canta, você louva aí no seu lugar, mas tem algo que você ainda não entrega, que é a sua vida verdadeira diante de mim aqui na minha casa. Você ainda não passou pelo altar. O altar é a cruz, a vida não passou pela cruz. Que ele cresça e que eu diminua, mas você entra aqui, você não tem nem coragem de pôr sua cara no pó e falar: Senhor, olha aqui, eu estou aqui. Esses dias, e eu vou encerrar com isso, estava vendo um documentário onde estava falando acerca da rainha Elizabeth, que ela até morreu, faleceu, e estava vendo alguns documentários e tal. Todos que chegavam diante daquela mulher sempre fazia assim, ó, se curvava para ela, e ela permanecia assim, intacta. Outros que eram nobres também, que faziam parte do reinado, lá da nobreza, se curvavam para ela em respeito, e ela permanecia intacta. Houve uma única vez que ela se curvou, quando aquela princesa Diana morreu, mas você nunca mais viu ela curvando para ninguém. Por que mesmo reis, mesmo os príncipes, mesmo aqueles nobres se curvavam para ela? Porque a reconheciam que ela era uma autoridade maior sobre eles. Será que você reconhece isso nessa noite? Você é capaz de se curvar diante daquele que você diz que é o seu Deus e o seu Rei? Você não é capaz de se curvar diante dele e fazer a vontade dele, mesmo que você não queira fazer? Você não é capaz de reverenciá-lo como seu Deus, não apenas de boca para fora, mas entregando a sua vida para ele, de todo o seu coração? Você é capaz de ter a sensibilidade espiritual a ponto de chorar na presença de Deus, entrar na presença de Deus assim, ó, sem pedir nada, falar: Senhor, eu estou aqui hoje, eu só quero te sentir, eu só quero ter aquele prazer de sentir de novo o Espírito Santo enchendo meu coração. Essa é uma noite de entrega, e Deus está chamando você para entregar aquilo que falta, que é o seu coração rendido diante do Senhor.